Depois da derrota fora de casa para o Fluminense, direção colorada avisa que já começou a planejar o 2022 do Internacional. E o Grêmio que encara o Bahia nesta sexta-feira, jogo de 6 pontos, e o time pode ter até 5 mudanças na escalação. Fala pessoal, chegando com o Últimas da Dupla nesta quinta-feira, quase sexta-feira, segurem firme, estamos chegando lá. E chegando aqui para trazer as principais informações do dia em Grêmio e Internacional. Eu sou a Esther Fishborn, muito prazer para quem não me conhece. Hoje eu estou com a minha camisa da Seleção Brasileira Feminina e eu trago aqui para vocês as principais notícias do dia. A gente começa tratando do Internacional, que perdeu fora de casa para o Fluminense. Fluminense até teve menos controle do jogo, menos posse de bola, mas fez aquele gol bem no início do jogo com um pênalti e acabou levando a vantagem até o final da partida. Depois do jogo, na entrevista coletiva, alguns pontos importantes, usou o Saravia nessa posição diferente, porque ele já tinha jogado na seleção argentina desta forma e por isso resolveu testar ele ali. O Aguirre disse ainda que gostou da atuação do Saravia e que esse não foi o problema do jogo no Internacional, não foi esse o motivo da derrota. Ele falou também que o áudio do Paulo Paixão não influenciou de forma alguma na derrota de ontem, não pegou o vestiário, disse que não quis entrar muito no assunto porque disse que ele respeita muito Paulo Paixão, mas quis deixar as coisas assim como estão e encerrou o assunto. Falou também que o elenco não é curto, ele foi perguntado sobre o tamanho do elenco e ele disse que isso é um assunto interno e ele deu uma dica que o Inter já está trabalhando nos bastidores para 2022. E é justamente sobre 2022 o ponto mais importante da entrevista de Paulo Brax, porque ele disse, que o Inter começou a se planejar já, seria imprudente não começar a pensar o ano que vem, mas que o Inter não pode fazer um balanço desse ano, projeção no ano que vem, sem terminar o campeonato, sem saber onde o Inter vai estar, se vai ser jogando Libertadores, Sul-Americana e tudo mais. Mas o Inter já vem conversando sobre isso. Há um tempo atrás, a gente trouxe aqui no Últimas da Dupla que o Colorado já vinha começando reuniões para definir o planejamento do ano que vem, jogadores que estão em fim de contrato, jogadores que poderiam vir para suprir as necessidades do Colorado. Inclusive, essas reuniões começaram logo após o Clássico Grenal, tiveram algumas definições, como Moisés renovando com o Colorado, e tudo mais isso vai ser definido depois que terminar o Campeonato Brasileiro. Por isso, Paulo Brax disse que a partir do dia 10, o campeonato terminando no dia 9, a partir do dia 10 serão feitas essas definições do Internacional, e aí a partir daí a gente deve ter anúncios vindo da direção colorada em questão de contratação, em questão de quem fica, quem sai. A partir do dia 10, terminando o Campeonato Brasileiro, é que teremos essas definições. Paulo Brax falou também sobre o áudio do Paulo Paixão, disse que não afetou de jeito nenhum o vestiário e também não quis entrar muito no assunto. Paulo Brax falou também a importância dos próximos 2 jogos serem dentro do Beira-Rio, contra o Santos e contra o Atlético Goianiense. O Inter tem um retrospecto muito bom, até a partida contra o Flamengo estava 12 jogos sem perder no Beira-Rio, então ele usa esse retrospecto bom do Colorado no Beira-Rio com sua torcida para tentar conseguir os 6 próximos pontos e aí sim avançar na tabela. Sobre a tabela de classificação, o Inter segue em 8º colocado com 47 pontos, o Fluminense, que estava em 7º colocado, tá ainda em 7º colocado, subiu para 51 pontos, uma boa distância aí. E o Ceará tem 46 pontos, está em 9º, mas está coladinho ali no Inter, porque tem uma partida a menos, pode ultrapassar ainda o Colorado. Pro jogo deste domingo contra o Santos, desfalques, tá? Primeiro, o Rodrigo Dourado, ele que levou o 3º cartão amarelo, já estava pendurado, não pode jogar. O Lindoso tem lesão, fica de fora ainda por mais alguns dias, a previsão é de 10 dias. E o Johnny é a tendência a entrar no lugar aí do Rodrigo Dourado. Paulo Vitor, ele é reserva do Moisés, é verdade, mas ele levou o cartão vermelho ali nos acréscimos, inclusive ele fez um post nas suas redes sociais reclamando bastante da arbitragem, ele acabou expulso, não pode entrar em campo. As dúvidas ainda seguem. O Daniel, que tá ainda naquela novela de recuperação de uma fissura na costela, a previsão inicial era de 2 jogos e ele nunca mais entrou em campo, já faz tempo isso. E o Yuri Alberto está se recuperando também de um edema ósseo no pé esquerdo. Pode ser que ele retorne, mas ele vai ser reavaliado antes da partida
deste domingo. Vamos trocar de lado e falar do tricolor, porque o Grêmio encara o Bahia nesta sexta-feira. Jogo de 6 pontos, o Grêmio precisa vencer, não tem outra alternativa, o Grêmio precisa vencer e agora encara o Bahia lá na Fonte Nova. O Grêmio já tá em Salvador, tá treinando no CT do Vitória desde ontem, viajou ontem, tá treinando no CT do Vitória e poderá ter 5 mudanças na escalação em relação àquele time que entrou em campo contra o Flamengo. Vamos lá. Uma das principais dúvidas é no ataque, entre Diego Souza e Borja. O Diego Souza vinha sendo titular, o Borja voltou de sua seleção, mas ele entrou, fez gol, deu uma assistência, então há grandes chances dele entrar no time titular, até porque o Diego vinha fazendo muitos jogos consecutivos, ele pode sair para dar um descanso. Outra dúvida é quem joga no lugar de Lucas Silva, a tendência é que seja o Vidia Sante, mas isso é uma dúvida ainda. O Lucas Silva tomou o 3º cartão amarelo, cumpre suspensão. Outra dúvida na escalação é quem joga no lugar do Jonathan Robert, porque ele foi expulso no jogo contra o Flamengo, aquela cotovelada, muito debate sobre esse lance, mas há dúvida entre Douglas Costa e Alisson. Douglas Costa retornou de lesão no jogo passado, não consegue fazer 90 minutos, mas há uma tendência de que ele jogue como titular. Eu apostaria no Alisson, mas a tendência é que jogue o Douglas Costa pelo menos os primeiros 45 minutos. Outra dúvida ainda é na lateral direita entre Wanderson e Rafinha. O Rafinha vinha fazendo alguns jogos, também poderá ter um descanso. Wanderson é também uma grande aposta, muita gente da torcida gostaria de ver ele no time titular, então também há essa dúvida. E uma última dúvida ainda é em relação ao Kahneman, ele que foi preservado no último jogo, pode ser que retorne de novo, ele tem muitas dores no quadril, isso daí já vem de algum tempo com esses problemas que o Kahneman vem sentindo, pode ser que ele retorne ao time titular ao lado de Jeromel. 3 novidades na lista de relacionados divulgada ontem pelo Grêmio é o retorno de Jean-Pierre, é o retorno também de Fernando Henrique, eles ficaram de fora dos últimos relacionados dos últimos jogos, e também o Felipe Schibig. Ele é um goleiro da base, o Grêmio tá com o Breno suspenso, foi expulso contra o Flamengo, nem entrou em campo, foi expulso do banco, e o Grêmio reforçou seus goleiros. Além do Chapecó, Gabriel Grando, tem também o Adriel e agora o Felipe Schibig. Ele, inclusive, jogou ali com os aspirantes, foi campeão dos aspirantes naquele jogo que aconteceu recentemente na Arena. Feito, pessoal! Esses os últimos da dupla desta quinta-feira, quintou, amanhã é sexta. Amanhã eu trago aqui um provável time do Grêmio, um provável time do Inter para domingo e a gente conversa mais sobre o final de semana da dupla. Combinado? A gente se encontra no decorrer da programação da Bandeirantes e eu vejo vocês amanhã.